irmãos, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Hoje nós vamos passear através da Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. E falar de Jesus, aleluia. Quando se tem intimidade com Ele, glorificado seja o nome do Senhor. Não há coisa melhor, aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, o quanto tem sido difícil a nossa trajetória aqui. Mas nenhum de nós teve uma trajetória tão difícil quanto a do Filho de Deus. E aí nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 10, do 46 até o 52. Todos encontraram? Amém. Passarei a ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E a igreja diz amém. Amém. Oh, aleluia. Meu irmão, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos dá uma ordem imperativa. Lá em Mateus 28, 19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E olhando agora para a 8ª conferência missionária, cujo tema é missões para ajudar pessoas a encontrar a salvação, naquele que muitos chamam de um missionário dos pés descalços, de um missionário padrão, de um missionário exemplo, de um missionário chamado Jesus Cristo. Nós vemos então a sua atuação no campo de missões. Jesus Cristo estava passando por Jericó, aleluia, e para fazer missões ele encontrava algumas barreiras. Primeira barreira que Jesus encontrava para fazer missão: certa feita ele precisava passar por Samaria, e mesmo sabendo que para passar por Samaria ele teria problemas com a população de Samaria, uma vez que existia um preconceito muito grande entre os judeus e os samaritanos, Jesus quebra então a barreira do preconceito. Para Jesus se deslocar, ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Para minha pessoa e do pastor Adão chegar até aqui, nós pegamos nosso carro e aí nós íamos ficar. Quebramos barreiras geográficas, sim ou não? Porém Jesus não tinha carro. Jesus andava a pé. Ele quebrava a barreira do cansaço físico, ele quebrava a barreira geográfica das distâncias, mas ele sempre cumpriu sua missão, aleluia. E quando Jesus chega até aquela mulher samaritana, ele a transforma literalmente de uma prostituta numa missionária para a honra e glória do Senhor. O que temos que aprender, igreja amada do Senhor, nós temos que aprender com o Mestre, aleluia. O que nós temos que acrescentar na nossa vida cristã, tem que vir do Mestre, aleluia. O que nós precisamos acrescentar em nossas vidas espirituais, tem que vir da pessoa de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, segundo alguns
historiadores, Timeu, um dos oficiais de Israel, depois que o Império Romano assume a região, Bartimeu então se vê numa situação difícil. Aliás, Timeu se vê numa situação difícil. Ele é deposto do seu cargo como oficial. E ele então passa a ser perseguido. Mas ele não se deixa amedrontar. E aí ele é crucificado juntamente com 50.000 judeus. O seu filho, Bartimeu, pequeno, é então levado à presença das autoridades que decidem poupar-lhe a vida. Porém, segundo historiadores, arranca-lhe os olhos. Bartimeu, ele não era cego de nascença, amém, igreja? Bartimeu, quando ele olha para Jesus, ele diz: Jesus, que eu torne a ver. Significa dizer que ele já via alguma coisa e que passou a não ver. Outros historiadores dizem tratar-se de uma doença degenerativa, mas nós não sabemos a veracidade, porque trata de livros apócrifos, de relatos apócrifos. Porém, irmão, independente de qualquer coisa, Bartimeu, no momento em que ele vivia, no momento em que ele se torna cego, ele passa a viver à margem da sociedade. Ele passa então a mendigar. Ele passa então a ter uma vida que não existe. Não existe nenhuma regalia para a vida de quem vive mendigando nas ruas. E Bartimeu então, nessa posição ele se vê à margem da sociedade. Era um mendigo. Bartimeu precisava dos outros para que o guiassem, porque ele não conseguia se guiar sozinho. Bartimeu então fora condenado pelos seus algozes, ou sequer pela doença que o atingiu, a viver em densas trevas. Mas uma certa vez, Bartimeu soube que por ali passaria, aleluia, o missionário chamado Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Bartimeu, ele se atentou para o detalhe de que Jesus passaria por aquela região. E ele então se prepara e fica num lugar estratégico, aleluia. E a Bíblia diz que Bartimeu, ao menor sinal da multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Oh, aleluia! O missionário iria passar por aquele caminho e ia mudar a história daquele cego. O missionário iria passar por aquele caminho e iria mudar a história de Bartimeu. O missionário pode passar pela tua casa e mudar a tua história, igreja. Trazendo para os dias atuais, uma certa vez eu li um artigo que uma criança em sala de aula chegava para a professora e a professora perguntava para a criança. E quando eu vejo essas crianças trabalhando em missões, meu coração arde de prazer em ver que existe criança sendo preparada para o campo missionário, aleluia. E aquela criança diante daquela professora, a professora pergunta: meu filho, onde é que fica o céu? Aleluia. E aquela criança não sabe responder. A professora pergunta então: onde fica o inferno? Aí outra criança levanta, uma jovenzinha, uma menininha, levanta e diz: o inferno é lá em casa. A professora, impactada com aquilo, pergunta: por que o inferno é na sua casa, criança? Ela diz: é porque meu pai vive nas drogas, a minha mãe vive se prostituindo, minha vida está desmoronada, minha vida não tem nada que seja bom para mim quando eu chego em minha casa. De noite, de madrugada, a polícia arromba minha casa e vai pegar meu pai lá dentro de casa, e ele está com droga e eu levo preso. Eu vivo um inferno na minha casa, professor. A professora então, sem saber o que fazer, tenta com suas próprias forças acalentar aquela criança, que volta para a sua casa e continua com os mesmos dilemas, com a mesma situação. Porém, um dia, meu irmão, 4 meses depois, a professora esquece que tinha feito aquela pergunta, e ela traz a mesma matéria à tona daquele dia. E aí a professora pergunta: onde é o céu, crianças?
Aí aquela criança que outrora havia dito: o inferno é em sua casa, ela levanta e diz: o céu é lá em casa. A professora não entendendo, diz: como é que pode? Você disse há 4 meses atrás que o inferno era lá na sua casa, agora é o céu. Ela disse: é porque fomos fazer uma visita missionária e chegando lá hoje em dia meu pai se renovou. Hoje em dia minha mãe já não vive mais na parte do céu. Hoje em dia meu pai é o nome de Deus. Hoje em dia a polícia me respeita e eu vivo no céu da minha casa, porque Deus é Deus na minha vida. Ei, cada sueca! Ah, meu Deus! Igreja do Senhor, aleluia! Missões têm que ser feitas dessa forma, aleluia! Missões têm que impactar, têm que mudar vidas. Oh, encaçuvericante! O missionário iria mudar a história de Bartimeu, assim como mudou a história daquela família. Um diálogo com esse missionário, igreja do Senhor, iria trazer Bartimeu a definitiva solução para a sua vida, pois nesse diálogo ele não pediria esmolas a Jesus. Que tem ocorrido em muitas igrejas, amados irmãos, e perdoe a franqueza, é que pessoas estão mendigando bênçãos materiais, quando tem condições de alcançar altas bênçãos espirituais. Tem gente que fica pedindo esmola a Jesus. Oh, cana soberana. Não existe nada mais glorioso, aleluia, do que ter sido um dia um drogado, um alcoólatra, evangelista pregando a palavra do Senhor e dizendo que Jesus é bom. Isso aí não tem dinheiro que pague, isso que a vida não pode comprar. Deus é fiel em tua vida. Deus é fiel, tem sido contigo nas tuas batalhas. Ele tem resolvido os teus problemas, tem guerreado as tuas guerras. Deus é contigo onde quer que fores, mas é 50% seu e 50% de Deus. Nós não podemos, meu irmão, esquecer, façamos a nossa parte. Jesus, ele não escolhia caminho, aleluia. Ele não escolhia passar pelo outro lado. Ele não escolheu as campinas do Jordão quando foi falar com a samaritana. Ele passou, foi por meio de Samaria, para onde estava aquela mulher, e falando àquela mulher, ele disse: vai, filha, tua fé te salvou, aleluia. Bartimeu então tem um diálogo com Jesus, que a Bíblia narra com detalhes, aleluia.